Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Enfim, reina a paz no Flamengo. Os reforços chegaram, entre aspas, o Flamengo pelo menos acertou. 2 reforços acertados com o Flamengo. Jogadores, ambos, os 2 jogadores chegarão esta semana ao Rio de Janeiro. Você quer saber quem são? Você quer saber qual a data, o dia exato da chegada desses 2 jogadores? Nós vamos trazer aqui, vou adiantar, hein? Um chegará na quarta, amanhã, e o outro chegará na quinta. Galera, quero saber de vocês. Tá feliz com o momento do Flamengo? O Flamengo venceu o Fluminense. Segunda-feira mais tranquila, acerto de reforços. Flamengo, né, hoje deve anunciar oficialmente a saída do Wesley. Enfim, as coisas vão acalmando e o Flamengo vai entrando nos eixos. Esperamos que o ambiente interno também melhore, né? Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu queria pedir a vocês para que metam o dedo no like. Sobe o like, sobe com tudo. E também inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Dá essa moral? Posso contar com você que está aí do outro lado? Então, beleza, nós vamos rodar a vinheta após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. O drone vai subir enquanto você mete o dedo no like. Sobe, drone! Galera, Flamengo acerta a contratação de 2 jogadores. E isso é algo que a gente já esperava há algum tempo, né? Não são jogadores renomados, isso é um fato, mas um deles, muita gente que conhece, que acompanha a performance desse jogador, diz que ele vai sobrar no futebol brasileiro. E já tem inclusive data para chegarem ao Rio de Janeiro, a gente vai trazer para vocês nesse momento aqui. Muita gente pergunta também sobre o ambiente interno no Flamengo, como está, José Boto, a questão do Wesley, se o Flamengo vai contratar o Barco, enfim, a gente vai explicar para vocês nesse vídeo. A gente apurou as informações todas desde domingo, apurando, né, depois da vitória do Flamengo no Fla-Flu, para poder, né, ir montando todo esse quebra-cabeça, conversando com outras pessoas e trazer para vocês nesse momento. O Flamengo vive hoje um momento onde o clima interno ele não é bom. Claro que melhorou muito após a vitória contra o Fluminense, né? O ambiente hoje, o ambiente entre Pedro e Felipe Luiz ele acaba melhorando. Não quer dizer que o Pedro vá se titular na equipe na próxima partida contra o Bragantino. Aliás, não será, né, titular, mas, né, ele ganha força, ele vai ganhando motivação, ele vai aumentando aquele combustível que você precisa ter no seu dia a dia para poder, né, ter ali a razão do seu dia a dia e você se motivar cada vez mais. O Pedro melhorou isso também. O Gonzalo Plata, um jogador que ontem surgiu a informação de que ele estava recebendo propostas e poderia sair para ir para o Egito, né, um clube do Egito. Eu, sinceramente, não tenho essa informação ainda, mas claro que o Plata precisa, né, primeiro recuperar-se, né, do problema que teve lá na coxa. Assim, não há nenhum tipo de lesão, ele não fez exame ontem para poder diagnosticar a lesão. Então, cara, se não tem nada, tem que ir para o jogo, sabe? Senão fica aí a galera suspeitando que possa ter alguma coisa além do que aconteceu na beira ali no campo, no aquecimento que a gente viu, né? Que realmente ele sinalizou ali com problema na coxa e tal. Enfim, vamos aguardar para poder ver o que vai acontecer. O Flamengo tem aí o Danilo vai pegar, teve uma lesão grau 2, então é uma lesão grave, é uma lesão de moderada grave, né, em termos de lesão muscular, e isso vai tirar o jogador da equipe por pelo menos 1 mês e meio a 2 meses, quer dizer, pelo menos 45 a 60 dias, uma lesão grau 2, o retorno do jogador. E o Danilo tem um histórico de demorar a retornar. Você vê a última vez que ele se contundiu, ele demorou muito
para voltar. Então, assim, preocupa muito, porque o Flamengo tem poucas opções ali o Flamengo tem poucas opções no elenco inteiro, né? Não tem grandes opções. Na zaga, que era onde a gente não se preocupava tanto, hoje com a saída do Danilo, você teria que botar um menino da base, caso, né, precise dar um descanso para o Léo Ortiz ou para o Léo Pereira. Bom, o Flamengo acertou a contratação de 2 jogadores. Um deles, o Saul Niguez. Saul Niguez é um jogador que já jogou algumas partidas, inclusive já foi selecionado, né, algumas vezes para a seleção espanhola, que hoje é uma referência em termos de seleção no mundo. É um jogador que tem mais de 400 jogos com a camisa do Atlético de Madrid, assim, impressionante. Um jogador que atua lá há bastante tempo. E, assim, você vê, jogador que atuou no Chelsea, jogou Atlético de Madrid, seleção espanhola, estava atuando no Sevilha, sabe? Histórico de poucos clubes na carreira, poucas lesões. Isso aqui é importantíssimo, tá? Muita gente contestando e questionando a idade do jogador, né? O jogador, o Flamengo contratando mais um jogador veterano, um jogador velho. Gente, a gente precisa analisar, além da questão da idade, o biotipo do jogador, o histórico do jogador em termos de lesão, né? Lesões na carreira. E você olha os números, né? O jogador teve pouquíssimas lesões, são lesões, assim, lesão no joelho, ficou 8 dias, quer dizer, um negócio muito simples. Doente, não é nem lesão, é doença, todos nós estamos, né, sujeitos a estarmos. E ficou 35 dias longe, que deixou o jogador mais tempo, né, lesionado, foi essa lesão na anca, né? 57 dias fora quando ele jogava no Sevilha já na temporada passada. E ficou 7 jogos fora e foi o maior tempo. Então, assim, é um jogador que a gente pode acreditar que possa performar no Flamengo, porque tem um histórico baixo de poucas lesões, né? Esse jogador assinará contrato com o Flamengo por 3 anos e meio, vai ficar no Flamengo por 3 anos e meio, 30 anos de idade e chega para poder brigar pela vaga de titular. Né? Gente, eu particularmente não conheço bem o Saul, mas pelo que a gente observa e que as pessoas comentam, que conhecem, de se tratar de um baita jogador ambidestro. Ele é canhoto, mas ele chuta muito bem com a perna direita também, conduz com a perna direita, joga em todas as faixas do setor de meio campo, pode jogar como segundo volante, como meia pelo lado direito, pelo lado esquerdo, então isso dá mais opções para o Felipe Luiz. Então, assim, vamos apoiar, porque, ao que parece, uma boa contratação. E o Flamengo não ficando por aí, né? O Flamengo buscando outros reforços e mais um, né, que já está acertado com o Flamengo. Detalhe, tá? Eu ia dizer para vocês, prometi, o Saul chega ao Flamengo, chegará ao Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. Informação confirmada pelo Fabrício Romano, em que o jogador chegará ao Rio de Janeiro quarta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. Quarta-feira é amanhã, né? Então o Flamengo vai estar em Bragança Paulista para jogar a partida contra o Bragantino e o jogador vai estar se apresentando, né? Chegando ao Rio de Janeiro para poder realizar exames médicos e assinar contrato com o Flamengo. E o outro jogador, já tem inclusive data marcada para chegar, é ele, Carrascal. Carrascal estava, né, praticamente acertado com o Flamengo, teve um probleminha de última hora que nada teve a ver com o Dínamo, né? As pessoas nos garantiram, que a gente procurou saber no Maracanã, as informações, as nossas fontes, nos garantiram que não houve nada de recuo do Dínamo pedindo mais, nada disso. O que houve foi um pedido de última hora, né? Um aditivo na questão de contrato em termos de pedir aquele dinheirinho a mais, né, por parte de um dos representantes do jogador. Na verdade, essa pessoa disse que nem era um representante do jogador, era um intermediário da negociação que queria uma fatia maior do bolo, podemos dizer assim, se é que você me entende, né? E sabendo que o Flamengo estava vendendo, tinha acabado de vender o Gerson
E também foi anunciada a ida, né, do Wesley na última quinta-feira. Fala, pô, o Flamengo tá cheio do dinheiro, então vou pedir uma farpela maior. E aí travou toda a situação, atrasou 2 dias. O jogador era para estar no Rio de Janeiro desde segunda-feira, desde ontem, e acabou atrasando. O jogador treinou, é profissional, né, cara? Treinou normalmente lá no Dínamo. E é um jogador que chega, né, tido como Neymar, o novo Neymar colombiano, pelo menos é assim conhecido pela imprensa colombiana, e num contrato de 4 anos. 4 anos o tempo de contrato dele com o Flamengo. E a gente traz aqui uma informação muito importante. Se o Saul vai chegar amanhã, na quarta-feira, ao Rio de Janeiro, o Jorge Carrascal também tem data para chegar e se apresentar ao Flamengo, realizar exames médicos, assinar contrato e se apresentar ao Flamengo. Será na próxima quinta-feira. Segundo o portal El Desportivo, que é um portal colombiano muito respeitado, o jogador chegará ao Rio de Janeiro na próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã. Então, um chegará na quarta e o Carrascal na quinta. E, claro, a gente gostaria de saber de você. Você acha que o Flamengo mirou certo no mercado, contratando 2 jogadores de meio campo de qualidade, como o Saul e o Carrascal, ou entende que não são as melhores opções? O Flamengo deveria ter contratado outros. Muita gente fala do Barco, né? Infelizmente, o que a gente soube no Maracanã no último domingo é que o Flamengo não vai buscar a contratação mais do Barco. Alguma coisa aconteceu nesse processo que não foi falado, né? Não foi falado para nós, mas falou: ó, pula fora do barco, o jogador não virá. Então, assim, não sei o que houve, mas esse o Flamengo não vai buscar mais. Enfim, analisando aqui, inclusive, o mapa de calor do Saul, né? Voltando à questão do Saul Niguez, né? Que é um jogador mais veterano, um jogador mais experiente. Olha o mapa de calor dele, como ele performa, o quanto ele percorre, né, na performance dele em campo. Né? O mapa de calor dele é quase que o campo inteiro. Então, assim, um jogador que tem energia, embora tenha 30 anos, para poder fazer tudo o que a gente precisa para o Flamengo poder conquistar títulos. Tomara que dê certo. Não conheço muito bem o jogador, até o Carrascal mesmo, que é um jogador já mais falado e tal. Eu não acompanho o Carrascal já na sua carreira, e tomara que dê certo, né? Não são aquelas contratações de impacto para poder a gente poder dizer que tá todo mundo muito contente e tal, mas são contratações pontuais que o Flamengo entendeu. O Saul, por exemplo, vem de graça, né? Ele vai rescindindo o contrato com o Atlético de Madrid, virar ao Rio para assinar um contrato, né? Sem o Flamengo precisar pagar nada pelos direitos do jogador, aquisitivos do jogador, né? Junto ao Atlético de Madrid. Enfim, gostaram das contratações, dos reforços do Flamengo? Deixa o seu like, mete o dedo no like e comenta aí o que você achou. Inscreva-se também no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.